No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira ao Vim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira ao Vim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. E aí? Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tá trabalhando muito, não? Trabalhando muito? Trabalhando muito, e essa época também, depois de muitas mudanças na legislação, né? E aí a parte da saúde como um todo vai movimentando mais ainda. E você, como é que tá por aí? Tudo bem. Deixa eu apresentá-la. Obrigado pelo seu prestígio, pelo seu tempo. Nós vamos abordar um assunto que é bem oportuno, né, para todos os brasileiros, e de algumas coisas que andaram acontecendo que acabaram ventilando, né, que é natural, no Ministério Público, na polícia e principalmente na imprensa. Deixa eu apresentá-la. Eu estou com a advogada especialista na área do direito de saúde, a professora pós-graduação em Ciências Criminais 2017 e Direito Médico da Saúde. MBA em Marketing pela Universidade de Salvador, a Unifex, e graduação em Direito em Comunicação Social. Somos colegas também, né? Porque eu costumo dizer que quem... você pode estudar o que você quiser. Você pode se formar no que você tenha perfil e no que você tenha vocação. Mas se você não tiver comunicação, você não vai para lado nenhum. Em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. Membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB da Bahia, por sua experiência lecionando responsabilidade civil, direito médico preventivo, saúde suplementar e consumidor penal, civil, e em graduação e pós-graduação na Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Aqui o que é Bahia? O que é comportamento do consumidor em marketing de serviço na Unifex? O que é isso? Na Unifax. Isso aí foi antes de eu formar em Direito. Deixa eu só tirar aqui o silêncio do pode ficar tranquilo. Outro microfone. Pronto. Tá. Antes de eu me formar em Direito, né, que foi minha segunda graduação, eu lecionei na Unifax, na universidade que eu estudei, disciplina Comportamento do Consumidor e Marketing de Serviços. Assim que eu me formei na outra graduação, né, em Comunicação Social. Primeiro, eu gostaria de lhe agradecer por estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho. Viu? Imagina. Fale. Não, eu só queria terminar. Pessoal de comunicação... tem muita coisa aqui, obviamente, tudo isso que eu estou falando aqui vai estar tudo certinho nos portais de notícias junto com a nossa entrevista. Mas eu queria só terminar. Então, assim, a Universidade de Salvador, você comentou agora, professora de Direito Médico e da Saúde na Faculdade Legal e criadora do curso Teoria e Prática do Direito Médico, professora do Instituto Nós Integridade,
cursos de advocacia da Lei Maria da Penha, ministra palestra na Escola Superior da Advocacia, na ESA, que é da Bahia, não sei quem eu entrevistei, que era de lá, e na empresa Minas Online. Doutora, pode agradecer agora. Agora eu posso falar, né? Esse pessoal da comunicação, quando junta com direito, ponto, não deixa ninguém falar. Primeiramente, lhe agradecer, porque é um prazer, né? Uma honra estar aqui com você. Já sigo o seu canal, seu Instagram há um bom tempo. Tenho acompanhado várias lives, várias entrevistas, inclusive de alguns amigos. E gosto muito, porque você possibilita, né, essa interação do público, de estar por dentro dos assuntos da sociedade, de estarem por dentro dos assuntos mais atuais e, às vezes, até em última mão, né? Acontece uma mudança legislativa, um problema recente, na mesma semana, eu percebo que você tem o cuidado de estar sempre atualizado e trazendo esses debates que são muito importantes, né, para a nossa sociedade. Doutora Luciana, acontece o seguinte, como eu sempre comento aqui, a gente tem, eu sempre no meu trabalho, eu sempre tive, não é só no meu, mas eu falo até, é por isso que as pessoas acabam, porque a nossa linha editorial ela é institucional. Então você tem que falar o que está acontecendo de bom, o que as pessoas fazem de bem, de bom, né? E então é super importante você deixar de aparecer no momento crítico. Eu acho que tem que saber quem é quem. Então, essa é o momento. E também quero dizer que você, eu vou te chamar de você é um paradigma, porque normalmente, a gente não entrevista advogado, normalmente. Mas como são assuntos pertinentes, então eu acho que é importante também dar voz para o pessoal da ordem, para falar, porque também só você entrevistar só um lado que o lado que acusa e o lado que decide é difícil também. Tem que ter o lado que faz as duas partes. Vamos falar, então, que é um assunto que é mais do que é pertinente, que é o rol, essa decisão pelo taxativo, que o Supremo há pouco tempo, o STJ decidiu de tirar a possibilidade de alguns tipos de tratamento. Que eu tenho visto agora também, que eu já vou completar, você pode desenrolar. Que tem algumas coisas que já estão caindo já, mas eu queria que você comentasse sobre isso. Certo. Aliás, vai aumentar muito as ações judiciais, né? Vai aumentar muito. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa que eu percebi aqui antes de começar. Os comentários estão desativados, é para ficar assim mesmo? Eu desativo pelo seguinte, não é por nada, até as pessoas entram, é que fica muito no seu rosto aí, quem está assistindo. Então, e às vezes a internet fica mais lenta, e quando tiver para o final, se as pessoas eu vou abrindo. Dúvida, a gente eu abro toda hora, eu estou abrindo. Eu abro cada momento, eu abro. Pode ficar tranquilo. Certo. Deixa eu primeiro complementar rapidinho essa apresentação minha. Eu moro em Salvador, Bahia, advogo aqui, atuo muito também no preventivo, que é o quê? Atendo clínicas, médicos, para colocar a empresa em conformidade legal, que a gente chama muito na advocacia preventiva ou compliance. Então, a gente põe as empresas em conformidade com as leis para evitar problemas, ações judiciais, para se ela tiver também uma visita da Anvisa, está tudo em dia, se um consumidor processar. Então, os profissionais da empresa terminam trabalhando de forma já correta para evitar problemas. E atendo também consumidores, pacientes, só não atendo pacientes quando esses pacientes querem ajuizar uma ação contra algum médico que já é meu cliente por questões éticas. Moro em Salvador e essa parte aí que você está vendo das aulas no Rio Grande do Sul, na Minas Online, que é um grupo educacional e de congressos de Minas Gerais, isso aí me permitiu muito devido à pandemia. Os congressos, as aulas começaram a ser muito online, então eu fui convidada por algumas instituições de outros estados. Isso foi muito bom, a gente termina trocando muito conhecimento, os colegas. Tive a oportunidade de conhecer a promotora Luciana Fernandes, minha xará, que inclusive que indicou, foi. Inclusive, ela comentou a seu respeito. O juiz e professor Mário Isbalqueiro, que eu tenho uma grande admiração. Ótimo. Já entrevistou ele, maravilhoso. Ensina
com a clareza, com a calma, com a transparência. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe esse lado bom para a gente se aproximar das pessoas, trocar conhecimentos, até fazer também amizades, né, a nível pessoal também. Então, falando do rol taxativo, a decisão, né, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, eu gostaria de, antes de avançar no tema, já deixar bem claro, até para os consumidores se tranquilizarem, que dessa decisão, apesar desse burburinho, ainda cabe recurso para o STF, que é a última instância, né, o Superior Tribunal Federal. E já há movimentos nesse sentido, de que vai haver recurso, mais de um recurso, inclusive, e isso pode ser alterado. Por quê? O que é que nós temos? Primeiro, vamos falar de forma bem clara para quem não é da área do direito entender o que é o famoso rol taxativo, essa decisão do STJ, que tem um mês mais ou menos, em relação a todos os beneficiários de plano de saúde. O rol taxativo, o que acontece? Sempre existiu esse rol, que é um rol que a ANS, né, que é uma agência reguladora, que cuida da saúde, fiscaliza a saúde, a Agência Nacional de Saúde, ela suplementar, ela fiscaliza essas operadoras de plano de saúde, todas elas. E sempre existiu esse rol com procedimentos, tratamentos que estão previstos para que as operadoras sejam obrigadas a cobrir. Então, teoricamente, no papel, sempre existiu esse rol, e o que não está nesse rol, também teoricamente, as operadoras não eram obrigadas a cobrir. Mas na prática, o que é que sempre aconteceu? Sempre foram cobertos medicamentos, tratamentos e procedimentos fora dessa lista, fora desse rol. Por quê? Porque no direito, diferente das ciências exatas, né? 2 mais 2 não são 4. No direito, 2 mais 2 é 5, às vezes é 6, é 7. Por quê? Por isso que às vezes você conversa com um advogado, com alguém, com um juiz, com um promotor, e eles dizem sempre depende. Muitas coisas, muitas questões, a gente não tem uma resposta fechada, redondinha para dar. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, do rol taxativo, sempre existiu esse rol, mas de decisões divergentes. Um juiz, uma turma de um tribunal de um estado decidia que era exemplificativo, ou seja, não era só que estava ali naquela lista que deveria ser atendido. E há mais de 10 anos, sempre foram atendidos tratamentos, procedimentos fora desse rol. E esse rol sempre foi conhecido por nós da área jurídica como rol exemplificativo, que no direito nada mais é do que existe aquele rol, mas aquele rol é só um exemplo das coisas mais importantes, mas não significa que ele é fechado, que ele é taxativo. Ou seja, o que está fora dali sempre foi coberto ao longo desses anos todos. E quando não era coberto por algum plano de saúde, qualquer plano que seja, o consumidor entrava com a ação, ajuizava uma ação, e o juiz, ou a segunda instância, né, os tribunais, decidiam a favor do consumidor, na maioria das vezes. Ou seja, entendendo que esse rol era exemplificativo e contrariando os argumentos das operadoras, né, de plano de saúde, de que não poderia cobrir determinado tratamento, medicamento, porque não estava no rol. Então, o consumidor entrava com ação, ou por um advogado privado, ou por meio da Defensoria Pública, ou denunciava no Ministério Público, ou ia num juizado especial também de pequenas causas, sem advogado. E, na maioria das vezes, sempre o consumidor teve êxito, teve sucesso nessas suas ações. Por quê? Porque a saúde é um direito que está previsto na Constituição, que é a lei maior do nosso ordenamento. Então, um contrato, uma regulamentação da ANS, um contrato de uma operadora junto ao seu consumidor está abaixo da Constituição. O direito da saúde está acima dessas regras, dessas leis infraconstitucionais, que é como se fosse um guarda-chuva. A Constituição está lá em cima e o que não se adapta à Constituição não é legal, não como é que se chama a palavra? Absorvido no ordenamento. Então, assim, na maioria das vezes o consumidor sempre teve êxito e a maioria dos juízes e tribunais, independente dos estados, consideravam esse rol exemplificativo. Então, o que é que ocorreu? Não só o direito à saúde, mas o direito à vida também, ainda acima dessas legislações infraconstitucionais. Mas o que é que vinha ocorrendo? As operadoras sempre alegando que estava financeiramente, não estava sendo
equilibrada essa relação contratual, porque muitas vezes também os consumidores solicitavam tratamentos que estavam no rol, mas o médico passava algo mais moderno, por exemplo. Com a evolução da medicina, com a evolução da tecnologia, o médico do paciente, o médico assistente que está ali com ele no dia a dia, às vezes receitava um medicamento ou um tratamento que não estava no rol, por ser algo mais moderno e às vezes até mais eficiente. Então, as operadoras começaram a argumentar nessas ações judiciais que não estava havendo um equilíbrio contratual, que estava ficando muito oneroso, muito caro bancar tratamentos, e inclusive e principalmente tratamentos muito modernos que não estavam ali no rol. Então, diante de tantos debates, isso vem sido debatido há muitos anos. Recentemente, então, teve essa decisão, que foi assim, muita gente ficou chateada, realmente. Os consumidores pagam plano de saúde há muito tempo, pessoas idosas, né? Então, na hora que mais precisam agora, principalmente quem não entende da área jurídica, fica com medo, com receio de não ter, na hora que precisar mesmo, uma emergência, uma coisa mais grave, não ter esse tratamento aceito. E precisar também do sistema público, do SUS, e também a gente sabe que nem sempre tem capacidade de atender toda a população. Então, tá esse debate, o que é que acontece? Primeiro, eu gostaria de acalmar os consumidores, porque isso ainda pode ser alterado, ainda cabe recurso para o STF, e isso também não significa, né, que quando houver uma necessidade, que o consumidor não vai poder bater na porta do judiciário. Por quê? Porque o juiz pode discordar desse entendimento do STJ, é muito importante dizer isso. Os juízes e desembargadores. Deixa eu aproveitar para você complementar. Eu tenho um caso para comentar muito rapidinho. Até tem uma jornalista que faz live do Cartão de Visita, a Patrícia Fernandes. Ela é jornalista e advogada também do direito médico aqui em São Paulo. Inclusive, teve um caso de uma jornalista colega nossa, Lu Barbosa, famosa. A Lu Barbosa teve um problema em um tempo, e aí os caras, o plano médico cancelou o plano porque disse que não havia mais interesse. E de pronto ela ligou para a gente, e a Patrícia, como advogada, foi lá e acabou conseguindo uma liminar para recolocá-la no plano de saúde. Então, assim, a impressão que eu tenho que, como você comentou, eles estão tendo muito, ainda mais com a questão da pandemia também, que foi uma coisa fora do normal. E eu tenho também uma nota que diz o seguinte, que a ANS e taxativo, mas pode ser superado em casos excepcionais, diz o STJ. Então, você pode continuar, doutora. Isso. Quando eu estiver falando muito, me interrompa, viu, Zacarias? Eu faço assim. Vamos lá. Repita aí sua última frase que você falou aí agora. Que o rol da ANS é taxativo, mas pode ser superado em casos excepcionais, diz o STJ. Essa é uma nota falando sobre isso. Isso. A decisão realmente não foi só dizendo o rol é taxativo. O rol é taxativo, mas há exceções. Então, assim... Mas é isso que eu não entendo. Eu vou te perguntar, para quê? Existem duas coisas que eu uso muito, até quando você vai comprar uma panela. Para quê e por quê? Por que os caras se desgastam com isso, sabendo que o judiciário vai ser incansavelmente utilizado, a máquina vai ser utilizada por algum motivo, obviamente os advogados vão continuar trabalhando? E por que chega nesse ponto de ter uma discussão? Está parecendo uma nota que saiu em Nova York ontem, do prefeito de Nova York, dizendo assim, olha, se soltarem uma bomba atômica, vocês fariam o quê? Só para fazer uma pesquisa. Deixou o pessoal de Nova York tudo alvoroço. Tem um correspondente lá, ela me ligou e falou, você não acredita, o cara soltou uma nota só para sentir o público e falou uma bobagem, que acabou... Agora os caras tudo achando que vão soltar bomba atômica aqui. Então, assim, fazem essa questão de preservar o plano médico e não preservar o paciente, né? E aí, em algum momento, aí começa aquela coisa toda, briga com o advogado, sabe? Tem umas coisas que não dá para entender, é um desgaste. Mas vamos lá, doutora. Eu acho, inclusive, que quando eles também têm um entendimento desse, o rol é taxativo, mas há exceções, termina que o rol não é taxativo. Para um bom entendedor, na prática, Meia palavra basta. Por exemplo, se a pessoa procurar um advogado, juntar com um bom relatório médico, o médico descrever que precisa daquele tratamento específico e não do tratamento, vamos supor, ultrapassado que está lá no rol, por isso, e o médico justificar, atendo esse paciente há anos, o problema dele é assim,
com esse medicamento e por pesquisas também, né, na área da medicina, que tem comprovação científica. Isso é muito importante também para poder conseguir tratamentos fora do rol. Então, o médico fazendo um bom relatório, o médico que sempre atendeu o paciente, aliado a um bom advogado, de preferência que seja especialista nessa área da saúde, sem querer, né, puxar para meu lado. Mas por quê? Porque é uma área muito peculiar. A gente estuda muito, como eu lhe falei, as jurisprudências de cada estado, como é que estão sendo as decisões. Então, a gente vai poder pegar aquela brecha, juntar com aquele relatório do médico e solicitar essa exceção e ter êxito nessa questão. Então, um advogado que faz um pouco de tudo ou que atua mais em outra área, em revisional de financiamento, de imobiliário, de carro, às vezes ele não está preparado para atuar com tanto detalhe, com tanto afinco, com as peculiaridades que envolvem o direito da saúde. Então, você vai o quê? Colocar na petição as decisões semelhantes que já foram tidas, você vai trazer esse relatório detalhado do médico, evolução do paciente. E outra coisa, sempre foi, até essa decisão agora do rol taxativo, o mais importante na decisão dos juízes que eu tinha visto nas pesquisas e na prática era a opinião do médico. Porque o que é que eles sempre diziam? Não cabe à operadora de saúde. Nas decisões eles diziam exatamente essa frase: não cabe às operadoras dizerem qual é o melhor tratamento para o paciente, desde que aquela doença esteja prevista no contrato como cobertura. Então, vamos supor, tem no meu contrato que eu vou cobrir o tratamento de autismo, que eu cubro o autista, né, ou outras doenças. Não cabe a ela, a operadora, dizer qual é o tratamento que vai ser melhor para aquele caso. Se ela está dizendo lá que cobre a doença, a enfermidade, quem vai dizer para aquele caso concreto qual é o melhor tratamento, procedimento, é o médico assistente do paciente. Inúmeras decisões nesse sentido. Com essa frase exatamente. Não cabe à operadora decidir pelo tratamento, já que a doença está lá no contrato. Cabe, assim, ao médico assistente. Outra questão muito complicada para os consumidores é que eles raramente têm acesso a esse contrato. Eu tenho um plano de saúde, você tem, muita gente que está aqui nos assistindo deve ter, mas pergunte se a gente tem esse contrato guardado. É muito raro. Geralmente o consumidor só tem acesso a esse contrato. Ninguém tem. Eu ia lhe perguntar sobre isso, mas antes que eu lhe pergunte sobre isso, eu quero que você me diga uma coisa. Você fez um comentário a questão de jurisprudência. O advogado vai lá, olha aqui. A jurisprudência, eu já até fiz um comentário outro dia com uma desembargadora que acaba, obviamente, em alguns momentos, quando ele é muito se utilizado, ele acaba virando lei, porque o cara usa uma decisão que foi feita e foi acatada. O taxativo não acabou com essas jurisprudências? Elas vão começar a acontecer tudo de novo? Ou eu estou falando bobagem? As jurisprudências são aquelas decisões sobre aquele assunto que os tribunais proferem. Ou seja, por exemplo, você aí no seu estado ajuizou uma ação, o juiz de primeira instância, que eles chamam também de juiz de piso, vai proferir uma decisão. A partir dessa decisão, se o consumidor não gostar, não for favorável a ele, o advogado vai entrar com recurso. O recurso vai para a segunda instância, que é o tribunal. Essas decisões dos tribunais que são jurisprudências. Então, quando um assunto é repetidamente Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Minas Gerais, Tribunal da Bahia, aí vai tendo aquelas decisões semelhantes, não iguaizinhas, mas semelhantes sobre aquele assunto. Então, a gente fala que já tem precedentes. Então, aquelas jurisprudências são os precedentes sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Então, é a forma como já é decidido aquele assunto. Mas o que é que eu quero dizer? Não é obrigatório o juiz ou o desembargador, né, no tribunal, na segunda instância, decidir conforme essa decisão do STJ, porque o juiz tem o seu convencimento pessoal, de acordo com sua visão. O juiz, a gente estuda desde do primeiro período de direito que ele não que o juiz deve ser imparcial. Imparcial é o que? Ele não vai tomar partido. Se tiver alguém que é muito amigo íntimo dele ou inimigo numa audiência, ele vai se declarar impedido de julgar aquele caso. Mas claro. Ser imparcial é diferente de ser neutro. Porque o juiz não é neutro, porque ele tem os valores que vêm com ele desde a infância, desde a adolescência, sua criação, sua família. Então, você não pode chegar para um juiz e dizer, você não pode ter tal religião, você não pode pensar desse jeito, ou você não pode ser de direita ou de esquerda.
tal partido, porque o correto é isso. Não, o juiz tem os seus valores como pessoa e ele é imparcial nesse sentido, de ele, aquela balança da justiça, né? E também o olho vendado é justamente para ele não ver quem é a parte que está ali, se é alguém que ele gosta ou que não gosta. Mas ele tem suas convicções, seus valores, seu universo de conhecimentos e o que ele acredita. Então, ele pode discordar pelo livre convencimento motivado, que é um princípio que é regido aí, que os juízes atuam nesse sentido. Então, eles podem contrariar o STJ. Então, não tem problema nenhum. Isso é mais como se fosse para acabar com aquela discussão. Esse rol é taxativo ou é exemplificativo? Essa discussão existe há anos. Então, eles vieram com essa decisão que chocou, claro, porque não podemos deixar de ver que o consumidor, nessa relação com as grandes empresas, é o vulnerável, e fica muito claro que termina que o patrimônio, a relação patrimonial, a questão do dinheiro, do lucro, termina sendo mais importante do que a saúde, né? E do que a vida. Porque em muitos casos a pessoa está lá numa emergência mesmo, numa questão mais grave, e aí como é que fica, né? Então vai ter que bater as portas do judiciário. Você até me falou logo no início, isso vai aumentar, né, a quantidade de ações, ou você acha que vai reduzir? Para mim vai aumentar. Porque se o consumidor começar a ter muitas negativas, ele vai procurar seus direitos, tá ali pagando o contrato há anos. Tem gente aí, tem idosos que pagam contrato de plano de saúde há mais de 20 anos. Aí vem os reajustes abusivos, que após os 60 anos não pode ter reajuste, e eles terminam, às vezes, tendo esses reajustes. Os próprios reajustes que não são abusivos, que são anuais, se você perguntar ao seu plano de saúde como é que é feito aquele cálculo, como é que é medida aquela sinistralidade que eles falam, né, do uso, eles não sabem lhe dizer. Então, termina que muito plano de saúde perde também ações nessa questão aí das mensalidades altas, abusivas. Você ia entrar no mérito naquele momento, eu te interrompi. Todo mundo que tem plano de saúde, de uma maneira ou de outra, vão sofrer alguma coisa sobre essa questão do taxativo? Vai, porque uma decisão dessa impacta todo mundo, né? Por exemplo, esse rol é sempre atualizado, esse rol dos procedimentos que devem ser cobertos. Se a pessoa entrar lá no site da ANS, no Google, vai ver o rol. Mas essa atualização não é tão rápida quanto as mudanças da vida. As pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais velhas, a medicina está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, cirurgia robótica, médicos fazendo especializações de vários anos fora do país para aprender a lidar com aquela cirurgia robótica que é menos invasiva para o organismo. Então, assim, a medicina evolui, os tratamentos evoluem, as pessoas estão vivendo e querem viver mais. Quem é que não quer viver mais? Você olha para o lado, você vê a quantidade de farmácias aumentando, e aí essa medicina evolui, as pessoas estão ficando mais velhas com doenças novas também, e essa lista não é atualizada rapidamente com esse rol de procedimentos. Então, quando o consumidor precisar de um tratamento ou um medicamento que não está lá no rol e o médico prescrever, ele não vai, com certeza, se for algo mais grave, ele vai bater as portas do judiciário. Então, as ações, a judicialização da saúde vai aumentar. E eu acho que os juízes vão ter mais trabalho aí com esse rol taxativo, que eu espero que mude, né? E volte a ser exemplificativo, como sempre foram as decisões. Essa questão você fez o comentário, pessoas que fazem 60 anos, que são os antigos, que já têm um plano médico há muito tempo, que vem pagando até por uma questão é uma preocupação realmente do ser humano de se preservar, porque sabe que uma hora chega, né? Não existe aí nesse meio do caminho, juridicamente, você nunca viu isso? Isso é uma curiosidade, de você fazer um contrato de plano médico e que normalmente, antigamente, ele, entre aspas, cobria tudo, aí começaram a aparecer as doenças novas e tudo mais. Mas não existe uma questão aí do direito adquirido e eles ficam mudando da forma que eles entendem, quer dizer, a gente que não entende nada, daqui a pouco eles mudam, eles aumentam, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Isso que eu queria te perguntar. Existe uma questão aí de direito adquirido em algum momento? E existe uma questão chamada boa-fé, princípio da boa-fé contratual,
que rege todos os contratos, não só os contratos na área da saúde. Então, por exemplo, eu, pessoa física, faço um contrato com você, para simplificar, né? Ó, Zacarias, você vai vir passar o verão aqui na Bahia, eu tenho um vilarejo na praia, vou te alugar. Vamos fazer um contrato de aluguel, de locação de 20 dias ou um mês. Tudo que está ali naquele contrato, todos os contratos, independente da área, o princípio da boa-fé rege esses contratos. Então, quando há uma alteração que prejudica muito uma das partes, né, esses contratos, essas cláusulas também abusivas, podem ser desfeitas. Basta que o próprio juiz, às vezes, vê quando o advogado não percebe alguma cláusula abusiva, e ele, juiz, pode, de ofício, sem ser provocado pelo advogado, na hora da sentença, ele pronunciar tal cláusula existente na página tal, cláusula número tal, é uma cláusula abusiva. Isso só não ocorre nos contratos de bancos, instituições financeiras, porque existe uma súmula que diz que o juiz não pode, de ofício, verificar a abusividade nos contratos financeiros, o que eu acho um absurdo também. Então, o advogado é que tem que ver o que está ali abusivo, quando é banco, né, instituição financeira como um todo, e dizer ao juiz, olha, tal cláusula está abusiva. Mas todos os outros demais contratos de consumo, escola, saúde, locação, todos os outros, o juiz pode, de ofício, mesmo que o advogado não diga, observar se está tendo essa boa-fé contratual, se essa relação passou a ser desequilibrada. Então, vai ser verificado também quantos anos esse consumidor paga esse plano de saúde para agora, quando ele mais precisa, ele não está tendo acesso. Então, por isso que é importante o advogado ser especialista nessa área, para ele ter bons argumentos também. Eu queria que você me contasse, antes da gente entrar num outro assunto que é polêmico, que foi notícia e que foi um absurdo, mas eu queria que você me contasse se tem alguma coisa, ou alguma decisão que eu quero dizer que eu estou aqui com a doutora Luciana Guimarães, ela é advogada do direito médico. Agora, nesse momento, eu acredito que ela esteja na Bahia, mas me parece que ela advoga para o Brasil inteiro. Muito solicitada. Estou aqui, moro em Salvador. Quando você vier aqui, está convidado para tomar uma água de coco ou comer uma acarajé, dependendo do seu gosto aqui. E eu quero dizer que nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa entrevista estará hospedada com a biografia da doutora no cartão de visita News R7, no portal do Grupo Tati, no portal da Rede Brasil de Televisão e no portal do Correio do Papagaio de Minas, e mais 20 portais posteriormente. Ela vai receber tudo isso e virará, obviamente, uma coisa que eu sempre falo, né? Tudo que tiver de bom na internet vira documento jurídico, sustentação jurídica e vira conteúdo de pesquisa. Eu falo, às vezes a gente fala o óbvio, mas as pessoas não enxergam, mas é importante a gente enfatizar. Então, eu queria que você me contasse alguma coisa que você possa me contar de interessante no decorrer da sua carreira no direito médico, que você achou engraçado ou que foi e depois nós vamos para um assunto que é mais grave ainda, que talvez seja uma experiência de todo mundo aqui. Certo. Só para lembrar que hoje ainda, para quem estiver aí assistindo a gente, as pessoas pediram aí no Stories, na caixinha que eu fiz de perguntas, para falar do caso do anestesiologista. Vamos falar. A gente vai falar mais para o final. É o próximo caso. Próximo assunto, né? Quais as consequências para esse médico e tal. Claro. Uma coisa, Zacarias, antes de eu responder sua pergunta, importante também, que eu não lembro se eu tinha dito, sempre que esse médico for fazer um relatório recomendando alguma medicação para os médicos que estiverem aí, ou para os consumidores também, pacientes, é importante que ele diga que aquele tratamento tem respaldo científico, que existe um estudo para aquele tratamento ser feito, com divulgações de resultados, que já deu resultado, que já há publicações. Então, mostrando também que isso dá para se encaixar nas exceções da ANS. Então, vai ser indicado um tratamento fora desse rol taxativo e provavelmente vai ser aceito pelo juiz. Em relação à minha atuação, eu percebo, como eu lhe disse, eu faço muito esse direito médico preventivo. E como logo no início você me disse, quem não tem a boa comunicação pode ter, né, problemas em qualquer profissão que seja. E eu percebo na minha atuação no direito médico preventivo que muitos dos problemas, quando um médico é processado, não foi porque teve um erro médico,
mas foi uma falha de comunicação, às vezes dele, às vezes também não dele, mas da recepcionista, da secretária. Então, eu gostaria de falar de um caso que eu tratei, esse caso tem 1 ano e pouco, mais ou menos, durante a pandemia. Um médico me procurou que já tomou conhecimento de um processo contra ele, que já estava bem avançado, e o juiz concedeu êxito ao paciente. E esse médico ia ter que indenizar o paciente, não por erro médico, mas olha a situação. Ele ia fazer uma endoscopia, uma coisa que a princípio é comum, simples, um procedimento simples, e o paciente estava desde 8 horas, 9 da manhã, em jejum, e essa endoscopia estava marcada ainda para o turno da manhã. Só que o médico estava atrasado, e foi ficando. As pessoas que trabalham na clínica não souberam, assim, ou despachar o paciente, dizer, vamos marcar para outro dia, ou explicar, ó, o médico está em outro hospital, porque tem uma cirurgia de urgência e atrasou lá, por isso que ele ainda não chegou. Então, olha a falha da comunicação aonde chega. O médico não chegou nem a fazer a endoscopia e recebeu um processo contra ele. Por quê? Porque quando deu 4 horas da tarde, eu vi na petição do advogado do paciente, né? Que no caso, eu fui advogada do médico. Então, claro. O advogado do paciente alegou que o paciente ficou de jejum o dia todo na clínica, esperando pelo médico. E as pessoas dizendo na clínica, ele daqui a pouco chega. Não, daqui a pouco ele chega, espere. Quando deu 4 horas da tarde, esse paciente estava na clínica em jejum ainda, para fazer endoscopia. Acho que estava de jejum desde o dia anterior. E, para completar, uma funcionária da clínica chegou para o paciente, isso tudo está na petição, e disse, não, além dele estar atrasado, doutor fulano, pode ser que quando ele chegue também ele nem faça a sua endoscopia, porque a gente acabou de perceber aqui que tal medicamento está faltando no estoque da farmácia, da clínica, e ainda vai chegar. Quer dizer, não estou dizendo para o funcionário mentir para o paciente, para o cliente em geral, mas tem coisas que não precisam ser ditas. Você não vai falar os problemas da sua clínica. Não precisava chegar nisso, né? Dizer para o paciente, vamos marcar outro dia, o senhor está aqui há muito tempo de jejum. Então, assim, o médico, quando me procurou, ele já estava praticamente com o processo perdido, para anexar documentação do outro hospital que ele estava operando, que a cirurgia demorou. Mas talvez, se esse paciente não tivesse sido abordado de forma indevida pela pessoa, pela recepcionista, pela secretária, ele talvez nem entrasse com a ação, ele fosse embora, ia ser atendido depois, o médico ligava até para ele, pedia desculpa pelos transtornos. Então, eu acho que a comunicação e a forma de se relacionar, essa relação médico-paciente, toda a forma de comunicação e relação, né? Se for transparente e se for de boa fé, como eu falei, que é previsto na lei, só tende a trazer situações positivas para ambas as partes. Quando um consumidor, um paciente sai de um estabelecimento feliz, ele é a principal propaganda daquele estabelecimento, ele vai indicar para alguém. Às vezes tem um amigo, um familiar que já está com outro médico marcado, não só médico, qualquer profissão, mas a pessoa vai relatar aquele cuidado que ela teve lá, aquele bom acolhimento, e vai ser o boca a boca muito mais importante até do que redes sociais que a gente vê hoje em dia os profissionais da saúde, né, fazendo dança no TikTok. Então, isso é importante, que quem não é visto não é lembrado, mas eu acredito muito que a melhor propaganda do profissional é como ele trata os seus pacientes, os seus consumidores, de forma bastante transparente, sempre se atualizando, né, estudando. Essa situação não foi engraçada, né, mas eu trouxe essa situação porque não deixo de estar trazendo esse exemplo para agregar para quem está assistindo, principalmente quem for médico, né? E para os consumidores, também os consumidores hoje estão sempre muito bem informados sobre os seus direitos, né? Com a internet e tudo mais. Como a gente falou no início, a questão da comunicação, não é só a comunicação. Tem uma coisa que eu tenho notado, doutor, em tudo quanto é profissão. Mas como a gente está falando do direito médico, mexe com vidas, com doença, é uma coisa muito mais preocupante. Tem coisas que a gente releva quando é um negócio e tal. A questão do consumidor, tem coisas que dá para relevar. Mas uma coisa que eu tenho observado, que além da comunicação, falta de comprometimento. Eu costumo dizer que a vocação e o perfil têm que andar juntos. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, olha,
você tal. O que eu quero dizer do comprometimento? Essa pessoa tem que ter uma certa autonomia para poder tomar uma decisão, porque o médico não está lá por alguma coisa e foi o que aconteceu. Quer dizer, então, assim, eu enxergo que às vezes é falta de comprometimento. Eles ficam no limite do trabalho deles e não querem fazer o excesso. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você entra numa concessionária de automóvel, tem 10 mesas. Isso é uma coisa que todo mundo já fez. Você pergunta para o cara aqui, esse cara vende carro. Você pergunta, meu amigo, quem faz seguro aqui de automóvel? Ele fala, puxa, eu não sei, mas dá para você perguntar para o cara do lado? É mais ou menos assim que funciona. Eu acho que o cara que entra numa empresa, num hospital, está numa farmácia, está num laboratório, ele tem que saber quem são as pessoas que fazem o trabalho, ou aonde faz, pelo menos, né? Ou que decisão tomar quando tem um caso desse, sabendo que o médico tem um outro tipo de trabalho e está preso em algum outro lugar. É mais ou menos isso que eu queria dizer também. O comprometimento, além da comunicação, é muito importante nesse sentido. Mas a senhora queria dar um outro exemplo, vamos lá. E aí, esses profissionais das clínicas têm que estar bem treinados, porque às vezes o problema começa justamente na recepção. Hoje em dia tem gestão, essa lei geral de proteção de dados mesmo, os profissionais da saúde serão bastante impactados, porque eles trabalham com dados considerados pela lei geral de proteção de dados, chamados de sensíveis. O que são dados sensíveis? É um exame que eu faço, um exame de sangue, então, tal doença que eu tenho, as pessoas todas que trabalham na clínica não podem saber, são dados sigilosos. Entendi. Então, não adianta o médico passar o exame aberto do paciente para a secretária ou disponibilizar no sistema para que todo mundo da clínica ou do hospital tenha acesso. Então, o profissional que vai lá fazer seu raio-x, ele não precisa ter acesso no sistema do hospital a toda a sua vida. Então, os dados sensíveis que vai dar muito problema para o pessoal da saúde, porque eu percebo que muita gente, as clínicas menores ainda não sabem, não pode vazar. Então, às vezes, até quando eles compartilham as informações do paciente, dados sensíveis são religião, preferências políticas, CPF, coisas mais pessoais, exame de sangue, doenças. Então, quando esses dados são vazados, se o consumidor tiver conhecimento, ele pode ajuizar uma ação e a empresa pagar uma multa enorme. Essa lei aqui no Brasil ainda tem pouco tempo, começou em agosto de 2020, mas na Europa, em Portugal, os hospitais já pagam multas de milhões. Por quê? Porque os hackers entram nos sistemas, pegam todos esses dados e depois abordam a empresa para vender de volta esses dados. A que nível a gente chegou, né? Com a pandemia, os crimes virtuais aumentaram muito, porque os criminosos estão onde a sociedade está. Como estava todo mundo online, ainda está, né? Então, é muito golpe por Instagram, clonagem de WhatsApp, todo mundo tem que ficar atento. Eu mesmo, já estou saindo um pouquinho do tema da saúde, mas eu mesma já tive 4 ou 5 tentativas de golpe por meio do Instagram. Clica aí nesse link, a gente vai te passar um convite disso e daquilo. E se você clicar, eles clonam o seu WhatsApp, pegam sua foto e começam a pedir dinheiro para todo mundo que está na sua agenda. Então, assim, só a título até de informação. De informação e ajuda aí para quem está assistindo. Nunca clique em links estranhos. Link. SMS de Caixa Econômica, coisa muito fácil, desconfie. Pessoas lhe adicionando no Instagram, dizendo que está com um prêmio para você. Agora clonaram vários Instagrams de restaurantes famosos aqui em Salvador. Chamam a pessoa no privado e diz: você vai participar de um sorteio, você ganhou um prato, venha degustar no dia tal, me mande seu WhatsApp. Não mande. Desconfie de tudo que for muito fácil e bom demais, né? A gente tem que desconfiar. Não tem aquele ditado: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Vamos lá naquele assunto que a gente já tem encontrado. Nós temos praticamente 10 minutos aí por causa da grade da televisão, do Grupo Tati de Comunicação, no qual nós estamos transmitindo. Então, eu queria entrar no mérito daquele assunto abusivo e absurdo. Eu queria saber sua opinião. E também tem algumas coisas para ler, mas eu queria só falar sobre aquele médico anestesista que abusou daquela paciente, que agora parece que estão levantando mais algumas informações.
inclusive era uma preocupação que eu tinha até questionado para alguns colegas. Eu falei, engraçado, foram lá fazer a prisão, tinha a filmagem e tal, mas não pediram, não chamaram um perito na hora que ela estava para fazer algum exame e tal, mas depois parece que recolheram um material lá e acho que vão conseguir provar no sentido além da filmagem. Mas também eu quero complementar e quero a sua opinião, porque eu até vou ler um post aqui que eu li a respeito. No estupro médico e no homicídio em Foz, tivemos filmagens sem ciência, que teve aquele caso também daquela confusão do tiroteio que teve, que foi também polêmico nessa semana, dos criminosos. O parlamento derrubou o veto ao quarto do artigo 8 da lei de 9296/96. Assim, o uso das imagens vale em matéria de defesa. Tem a ADI do STF, do 6816, boa honra para declarar a inconstitucionalidade. Isso quer dizer o seguinte, que a imagem ela só vale para defesa e não vale para condenação? Infelizmente, viu, Zacarias? Que é o tal do flagrante preparado, que aqui não pode e nos Estados Unidos pode. Lá um policial se veste de prostituta, ela cedia, o cara vem, ela prende o cara. Lá nos Estados Unidos acontece muito isso. Agora aqui, no Brasil, não. Só para defender pode filme, agora para condenar, não. Tem o forjado também. O forjado é que é proibido, né? Às vezes o policial se finge de traficante, vai lá no morro e procura a exata pessoa para comprar aquela droga. Ele pega o traficante flagrante, mas é forjado, não pode. Mas eu queria dizer o seguinte, no Brasil, né, até como jurista e como cidadã, claro que se a gente tiver um cliente criminal, às vezes a gente vai, como profissional, atender aquele cliente, mesmo sabendo que às vezes ele é culpado, faz parte da profissão, a não ser que a pessoa diga, não vou atuar na área criminal. Mas no Brasil, existe o Código Penal, que é muito antigo, e o princípio da presunção de inocência, que norteia todo o Código Penal. Então, tudo que acontece na área criminal, a presunção, mesmo a gente vendo, estando na cara, né, que ele é culpado, a presunção é sempre da inocência até que acabe o processo. E o processo só acaba quando? Quando ouvida ambas as partes, né, aquela questão do contraditório, da ampla defesa. Só que nesse caso do médico, tem testemunhas também, né, algumas enfermeiras, pessoas relatando, e ele vai ter consequências em 3 instâncias que eu vou falar. Deixe você que tem alguma coisa para me perguntar. Não, eu quero que. Eu acho que é perfeito que você estava. Eu queria que você continuasse, até por causa da questão do tempo. Eu acho que é importante a gente entrar no mérito desse assunto, que é polêmico e que é bem a sua área. Vamos falar sobre isso. Pode continuar. Isso. É como se fosse assim: a prova ilícita só serve se fosse algo bom para o réu, no caso. Algo positivo para o réu para argumentar lá. Como é para acusação, a prova ilícita não vale. Peraí, só deixa eu comentar, assim você também complementa. Existe, literalmente, uma lei federal de 2005, que é a 11.108, não é? Que isso, a pessoa tem que estar a pessoa tem que estar acompanhando. Mas vamos lá, pode continuar. A lei do acompanhante. Antes de falar das consequências para o médico, vamos lá de informação. Outra coisa, que eu também... que eu quero jogar para você, para depois você ir falando até... outra questão. O hospital não é solidário civilmente? Então vamos lá, é isso que eu queria falar. Vamos falar da responsabilidade do hospital, do médico, em todas as esferas que ele vai responder. Mas antes de eu falar do médico e da responsabilidade, me cobre se eu esquecer de falar do hospital. Vou falar sobre a lei do acompanhante, muito importante, gente. Lei antiga de 2005, 17 anos existe essa lei. Lei 11.108 é uma lei federal. Ela está acima de qualquer regulamento de maternidade que lhe negue o hospital, que diga você não vai poder trazer um acompanhante durante o seu parto. Essa lei, ela dá direito à acompanhante, à gestante, até acompanhante antes, assim que ela interne no hospital, na maternidade, durante o parto. Então, durante todo o parto, ela pode ter alguém ali com ela. E no pós-parto, porque logo depois do parto, às vezes a gestante está com problemas até emocionais, né? Muita gente tem questão de depressão pós-parto. Então, a lei não dá direito só naquela hora ali que vai ter o parto, não. Desde a hora que se internou, está previsto na lei, no pré-parto, no parto, durante o parto e no pós-parto. Importante também lembrar que esse acompanhante não precisa ser apenas o pai da criança. Pode ser uma amiga, a mãe, um familiar, qualquer pessoa. E se essa gestante tiver seu direito negado, inclusive nas instituições públicas, essa lei é para instituições privadas
e públicas, maternidades, hospitais, clínicas, qualquer lugar que a mulher for fazer o parto, ela tem direito a levar o acompanhante. Se esse direito lhe for negado, ela vai procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, vai denunciar até numa delegacia, se ela não tiver acesso a um advogado, ou se ela tiver como arcar, ela pode pagar, contratar um advogado privado para ter seu direito ao acompanhante, para que ele não seja negado, né, esse direito. Essa lei é antiga, e de lá para cá eu tenho recebido muitos relatos que há negativa ainda assim. Durante a pandemia, tudo bem, muitas negativas foram dadas por causa da questão de ter muita gente na maternidade, muita gente dentro do hospital. Mas agora que a pandemia já está mais... não vou dizer que vai acabar, né? Mas já está tudo mais organizado. As pessoas já podem, inclusive, organizar no hospital de que forma vão separar os leitos para que não tenha muita gente dentro do hospital por causa da Covid. Outra questão importante, falando ainda desse tema aí do acompanhante, que vai ajudar até a mulher a ter esse tipo de problema, né? Que a gestante teve aí do absurdo, que quando eu falo parece mentira, né? Um profissional que estudou e que está ali. Quando você chega no médico, você chega em alguém que você às vezes até desabafa seus problemas pessoais, porque você está ali com alguém que lhe passa confiança. Todo mundo que vai no médico, desde a infância, pensa aquele rapaz ali, aquela pessoa, aquela moça está ali para cuidar de mim. Enfermeiro, médico. Então, ele tem esse dever de cuidado. Mas antes de eu avançar nessa questão do médico, que eu já vou querer falar, tem também a questão da violência obstétrica, que é pouco conhecida. Que é o quê? Quando a mulher é maltratada, principalmente nas instituições públicas, se ela tiver algum maltrato, algum xingamento, muitas vezes elas ouvem frases do tipo: na hora de fazer, não teve dor, não reclamou. Agora, na hora de parir, está reclamando da dor. A gente ouve esses relatos. Isso tudo é violência obstétrica. Negar informação para a gestante, negar medicamento, isso é violência obstétrica, né? Medicamento para dor. Da mesma forma, dar medicamento em excesso, né? Só para se livrar ali da gestante, isso também é violência obstétrica. Isso tudo, às vezes, as pessoas não sabem. Lesões corporais mais leves, a forma de fazer o parto de forma muito agressiva, tudo isso é violência obstétrica. A lavagem que fazem na mulher, que isso é um procedimento muito antigo, ultrapassado. Se hoje em dia for feito, também é considerado violência obstétrica. Mas vamos falar agora do médico. Vamos que você tem 3 minutos. Vou falar rápido. A responsabilidade do hospital, né? Esse hospital, no caso foi público, né? Mas mesmo que fosse privado, ele tem responsabilidade objetiva, que é uma responsabilidade que, mesmo que diga assim, não vai nem aferir a culpa desse estabelecimento. Se ele fiscalizou, se não fiscalizou, ele vai ter que arcar, no caso de uma indenização para essa paciente, para essa gestante. Depois, ele vai provar na justiça que ele, hospital, pessoa jurídica, não teve culpa, e ele vai poder entrar com ação de regresso contra o médico, pessoa física. Ou se fosse uma enfermeira, uma dentista, essa pessoa jurídica entra com ação posterior para reaver aquele valor que ele gastou para indenizar o consumidor, o paciente, né? Há uma relação de consumo dessa instituição perante o consumidor, principalmente as instituições privadas, mas a pública também vai ter essa responsabilidade objetiva. O médico, profissional da saúde em geral, ele responde em 3 esferas. Na esfera criminal, ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, que é o mesmo crime que a pessoa comete quando estupra alguém mediante um Boa Noite Cinderela, aquela mulher ali, ou então um homem com homem, está vulnerável, ou então foi dopado, ou se embriagou, aquela pessoa não está tendo consciência nenhuma porque bebeu muito. Se a outra pessoa tiver conjunção carnal, vai ser estupro de vulnerável. Se também tiver relações sexuais com a menina de 14 anos para baixo, mesmo que consentida, mesmo que seja namorada ou noiva, vai ser estupro de vulnerável pela lei, é automático. 14 anos para baixo é estupro de vulnerável. Teve até um caso recente também, não foi do aborto da menina e tal. Foi. Então, esse médico vai responder por estupro de vulnerável, que não é o estupro padrão, é um estupro que tem uma pena mais grave e mais anos de prisão. Então, isso é na esfera criminal. Na esfera administrativa, ele vai responder, já está respondendo perante o Conselho de Medicina,
já está com sua habilitação, né, seu CRM suspenso, vai responder uma sindicância, um processo administrativo junto ao órgão profissional dele, e ele pode ter, e provavelmente vai ter, a cassação do seu exercício profissional, da medicina. Ele não vai mais poder atuar como médico, quando acabar esse processo. E na esfera civil, ele vai poder também ter uma ação, se essa família da paciente provavelmente vai ajuizar uma ação contra ele, não só contra o hospital, e ele vai responder no âmbito civil, no civil, responsabilidade civil, uma indenização, que o juiz que vai dizer se vai ser de 100 mil reais, de 50 mil reais, de 200 mil reais, geralmente tem um parâmetro, que é isso que eu falo da jurisprudência. Geralmente o advogado dessa gestante vai pesquisar os últimos anos, qual foi o valor que foi concedido para algum caso semelhante, e o juiz é que vai dizer quanto vai ser a indenização para essa gestante. Então, esse médico vai responder em 3 esferas, e criminal, civil e administrativa. A única forma de... essas instâncias são autônomas, queria deixar bem claro. O que o juiz criminal decidir não necessariamente vai ser a mesma coisa que o juiz civil ou administrativamente vai ser decidido. A única forma que impacta de uma instância na outra é, para finalizar, quando o juiz criminal diz que aquele fato, na sentença, né, aquele fato não existiu, então negativa do fato, ou que aquele fato existiu, mas que aquela pessoa não foi autora do fato, então negativa de autoria. Apenas nesses 2 casos, a decisão do criminal vai impactar nas outras esferas. No Que é civil a juntada e no e... Tá. Doutora, infelizmente, ou felizmente, nós estamos no final e eu tenho que lhe fazer a última pergunta e quero dizer que eu estou com a doutora Luciana Guimarães. Hoje ela está na Bahia. Ela é advogada do direito médico, professora e algumas outras que vai estar tudo no portal, no cartão de visita News hospedado, em alguns outros portais. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e eu queria agradecer o seu prestígio, doutor, e seu tempo por ter me concedido, inclusive num momento que foram, na verdade, praticamente assuntos grandes e 2 assuntos, mas que está pegando hoje, né, no Brasil. E eu queria saber, e quero dizer também o seguinte, em tempos de pandemia, e hoje, eu quero dizer que a senhora é a pessoa mais bem relacionada no Brasil hoje, hein, na área do direito médico. Ah, é? Vou saber. Me conte isso depois, viu? Obrigada, Margarida. Eu atendo muitos médicos em outros estados, porque hoje em dia, devido ao online... o online... Eu também, eu já era uma pessoa que tinha um bom relacionamento. Hoje parece que a pandemia... Eu vou dar um exemplo. O doutor Mário Svalqueiro não conhecia. Eu entrevistei 2 vezes. Ainda brinco com ele. Vamos lá, galã. Aí você precisa ver ele dá risada. Vamos lá, galã. Todo sério, né? Com aquele olho dele. Olho azul. Rapaz. Eu digo que ele tem voz de locutor, que ele tá eu falo para ele. Ele fica rindo. Um dia nós fizemos uma live, acho que eu não estava nem na TV ainda, e aí ele falou assim, nós estávamos em 3, acho que tinha a doutora Mônica, nós estávamos em 3 juízes. E aí eu falei, bom, vamos lá, galã, o que você tem para falar? Ele ficou sério, ele começou a rir, ele não aguentou. Vamos lá com esses olhos azuis, qual é a tua opinião? A voz dele, eu disse, ele tentava para ser apresentador de jornal, ele fica todo sorrindo, né? Já fiz umas 2 aulas com ele, tá ele é ótimo. No meu Instagram, sobre até responsabilidade penal do médico. A gente fez uma aula bem bacana, todos os crimes possíveis, até coisas mais simples que às vezes o médico não sabe e pode estar cometendo. Por isso que é bom nessa parte que eu falo do direito médico preventivo. O Instagram da doutora estará também nos portais de notícias, estará no YouTube, cartão de visita News, estará lá também. Doutora, para quem a senhora entrega o seu cartão de visita? Eu entrego meu cartão de visita para você. Imagina! Eu agradeço. Imagina. Eu que agradeço. Foi muito bom esse papo, foi muito bom lhe conhecer. E se tiver 2, eu entrego para todo mundo que está assistindo a gente aí. Agradeço a audiência, aos seguidores. Se ficarem com alguma dúvida, porque o tempo aqui é curto, foram muitas coisas importantes que a gente tratou aqui. Podem chamar lá no direct. Meu Instagram é @Luciana Guimarães Advogada. Vou esclarecer com o maior prazer se tiver tido alguma dúvida. E estou à sua disposição. Já considero um amigo. Você sabe como é baiano, né? Baiano
Chegou aqui, já é amigo. A recíproca é verdadeira. Sinta-se abraçada. Abraço. Parabéns pela sua beleza e sua profissão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Estou Obrigado. à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais.